você sabe qual é a importância da taxa de turnover para mensurar as ações do RH e assim mensurar o sucesso da sua empresa? E principalmente, você sabe qual a melhor forma de analisar esse indicador? Em todos os setores, o sucesso das ações costuma ser mensurado por meio de dados reais, e no RH isso não é diferente. Uma vez que o processo seletivo está entre as principais atividades do setor, analisar a eficiência é fundamental, e o turnover está incluído nesse papel. Afinal, também está ligado à redução de custos. A taxa de turnover é um dos indicadores mais importantes para que você possa medir os resultados das áreas de recursos humanos. Isso porque está totalmente ligada à assertividade das contratações e aderência do perfil da empresa. Portanto, atentar-se a esse índice é um caminho para o sucesso da organização. E nesse conteúdo, você vai entender os principais tipos de turnover, a melhor forma para calcular e as principais formas de reduzir essa taxa. Sendo assim, após a vinheta eu te conto tudo. Fala gestores, tudo bem? Espero que sim, sou Luciano Oliveira e esse é o canal Papo de Qualidade. Afinal, o que é turnover? A tradução do termo em inglês quer dizer virada ou renovação, também conhecido como taxa de rotatividade de colaboradores dentro de uma empresa. Trata-se de um dos índices que o RH considera mais importante em processo de gestão de pessoas. Simplificando, ele mede a relação entre o número de pessoas que saem de uma organização e a entrada de talentos para substituir essas pessoas durante um período de tempo específico. Sendo assim, é comum que as empresas meçam o número total de funcionários que saem e entram para os seus cálculos de turnover. Porém, a rotatividade também pode ser visualizada de forma micro, como em departamentos individuais ou em grupos demográficos. Pois é, isso revela a capacidade que uma empresa tem para reter os colaboradores. Entretanto, a taxa de rotatividade não impacta apenas a reputação da empresa. Ela é um índice que impacta diretamente a produtividade, o clima organizacional e o caixa. E você, gestor, sabe quais são os tipos de turnover e quais suas características? Pois é, vamos a eles. O primeiro é o turnover voluntário. Acontece, como o próprio nome já diz, de maneira voluntária. Ou seja, o colaborador escolhe sair, seja porque recebeu uma proposta de trabalho mais interessante ou porque existem conflitos de carreira naquele momento. Outro tipo é o turnover involuntário. De maneira oposta ao anterior, esse tipo de turnover acontece quando a organização tem a ação de desligar o colaborador, seja porque há problemas financeiros ou até mesmo por baixa performance do funcionário. Podemos citar também o turnover funcional. Esse tipo de turnover é quando o colaborador que está apresentando baixo rendimento ou outros tipos de problemas que podem estar impactando negativamente a empresa opta por deixar a organização. Normalmente, ele acaba poupando a empresa de gerar despesas por conta de quebra de contrato. E também temos o turnover disfuncional. Esse é o pior tipo, já que nele, um colaborador de alto desempenho opta por deixar a empresa, já que a organização não foi capaz de reter esse talento. Além de custar os valores financeiros, ele gera outro tipo de prejuízo, o intelectual, já que será difícil efetuar a reposição à altura. E por último, podemos citar o turnover inevitável e evitável. Dentro do turnover disfuncional, há dois tipos de turnover, evitável e inevitável. Neste caso, é importante destacar que haverá saídas que não podem ser evitadas, como um colaborador que saiu para realizar um sonho. Já outros podem ser evitados com ações do RH para aumentar a retenção de talentos. Bom, e agora que você já entendeu quais os tipos de turnover e a importância de gerenciar esse indicador, chegou a hora de calculá-lo. Mas antes disso, já peço para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e já compartilhar esse conteúdo com o setor de RH e da sua empresa. E caso você seja o gestor, anota essas dicas porque tenho certeza que farão toda a diferença para a sua empresa. Já voltando ao nosso conteúdo, entendemos que para você realizar o cálculo é preciso que você tenha os dados, tanto de entrada quanto de saída, dos colaboradores na sua empresa em um determinado período de tempo específico. Por exemplo, nos últimos 12 meses. Esses números serão somados e divididos por 2. Por fim, o resultado deve ser dividido pela quantidade de trabalhadores do estabelecimento e multiplicada por 100 para se tornar um índice percentual. Parece difícil? Então, para simplificar o processo, vamos a um exemplo prático. Vamos imaginar que em um determinado período de tempo, saíram 5 colaboradores e foram contratados 3,
contando que a empresa conta com mais 50 funcionários. O cálculo é bem simples. Efetuamos a soma dos funcionários que saíram com os funcionários que entraram na empresa. Após isso, dividimos esse resultado por 2. O próximo passo é pegar esse resultado e dividir pela quantidade total de funcionários da organização. E por último, multiplicar por 100. Pois é, essa é a sua taxa de turnover. Viu como é simples? O padrão ideal no mercado é que o turnover fique sempre abaixo dos 10%. Porém, cada setor de RH analisa as eventualidades e demandas da sua empresa. Em mercados ou áreas com maior concorrência, como o TI, por exemplo, a rotatividade pode ser mais elevada. Porém, de todas as formas, é preciso ter um planejamento estratégico para que o índice seja sempre estável e que assim essa taxa de turnover não afete a produtividade e o clima organizacional da empresa. E agora que você já sabe sobre a importância de controlar essa taxa e também como fazer o cálculo, é importante ter insumos para reduzir o indicador. Para isso, a equipe de RH deve analisar os dados, mapear a rotatividade e assim criar uma estratégia de retenção. Bom, como vimos, reduzir a rotatividade afeta não somente o clima organizacional, mas também as finanças da empresa. E por isso, é importante sempre ter em mente boas ações para garantir a satisfação dos colaboradores, como por exemplo, fazer boas contratações, investir nos colaboradores, cuidar do clima organizacional, melhorar os benefícios e, se possível, oferecer um plano de carreira. E agora que você aprendeu mais sobre o turnover, que tal começar a monitorar esse índice na sua empresa, reduzindo os impactos negativos da rotatividade? Espero que os nossos conteúdos ajudem você e a sua organização, indicando formas de melhorar os processos, a gestão da qualidade e assim gerenciar melhor o seu time. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo. Em caso de dúvidas, deixe aqui nos comentários que terei o maior prazer de responder para você. Obrigado pela atenção e até a próxima.